Na última aula, eu mostrei para vocês que uma vez que conseguimos acessar as propriedades da classe Helper, podemos, através do nosso objeto, alterar o valor dessas propriedades. Mas em algumas situações, permitir que essa alteração seja feita pode não ser uma boa ideia. E então, podemos entrar no nosso segundo pilar da programação orientada a objetos, que é o encapsulamento. Mais uma vez, eu utilizarei uma analogia que envolve funcionários, para facilitar o entendimento. Podemos querer encapsular os funcionários de uma empresa através do uso das divisórias de escritório. Isso para que eles foquem no seu próprio trabalho. E também podemos fazer esse mesmo encapsulamento para as classes e os objetos. Quando estamos abstraindo nossas classes, ou seja, quando estamos tentando separar diferentes trabalhos em diferentes funções e em diferentes classes, o que queremos é que cada classe tenha uma função e um trabalho distinto e que se mantenha simples. Queremos que eles se preocupem apenas com seu próprio trabalho e que o façam bem. Se temos então uma classe que diz o que um cozinheiro tem que fazer e outra que diz o que um garçom tem que fazer, não queremos que nenhuma se intrometa no serviço da outra. Não queremos que o cozinheiro diga para o garçom que ele não está fazendo o serviço de servir as mesas, por exemplo, bem, ou que ele deveria mudar a sua forma de trabalhar, pois ele mais do que ninguém sabe exatamente o que deve ser feito para desempenhar bem as suas atividades. E se tivéssemos essa situação de um funcionário querer mandar no serviço do outro, e pense nesses funcionários como se fossem duas classes, a cozinheiro e a garçom, o nosso código ficaria muito embaralhado e, consequentemente, muito complexo. E isso pode frustrar o propósito de abstrair as classes em módulos separados. Mas o que poderíamos fazer diante disso? Bom, nós poderíamos construir uma parede entre o cozinheiro e o garçom. E essa divisão realmente existe em muitos restaurantes por aí, não é mesmo? E esse é um mecanismo utilizado para que cada um possa se preocupar exatamente com o seu serviço. O cozinheiro irá cozinhar e o garçom servirá as mesas. E o único contato entre os dois será através de uma pequena janela pela qual os pedidos chegam e saem. Mas como podemos aplicar essa ideia de separação em nosso código? Como eu disse antes, nós não deveríamos ser capazes de alterar o valor correto das respostas através do nosso main.dart. Pela lógica do app que estamos tentando construir, isso não seria uma boa ideia. Quem deve controlar se as respostas para as perguntas são ou não corretas é a nossa classe Helper. Então, o que podemos fazer neste caso para encapsular nosso banco de perguntas? Bom, nós podemos tornar privada a propriedade banco de perguntas, que é a nossa lista. E para fazer isso no Dart, basta simplesmente adicionar o underline, como conhecemos, no início do nome que demos para a propriedade. Agora, se voltarmos aqui no nosso main.dart e tentarmos alterar a propriedade do banco de perguntas, isso não vai mais funcionar. Na verdade, se vocês repararem de um modo geral, vamos subir aqui um pouquinho, beleza, aqui sublinhado na cor vermelha, não podemos mais acessar o banco de perguntas. E é justamente por isso que temos esses sublinhados aqui, como eu disse, na cor vermelha. Nós não podemos dizer diretamente para a classe Helper, representada aqui pelo nosso objeto, que queremos utilizar o banco de perguntas. Isso porque agora o banco de perguntas está como privado e somente a classe Helper tem acesso ao conteúdo dessa propriedade. Mas como vamos resolver essa situação para que o nosso aplicativo funcione? Bem, temos que delegar a tarefa de fornecer todas essas perguntas e respostas para a pessoa que é de fato responsável por todas as coisas relacionadas ao quiz, que no nosso caso é a classe Helper. Então vamos criar uma nova função. E lembre-se que uma função dentro de uma classe também pode ser chamada de método. E podemos nomeá-la obter questão.
E para buscar a questão em nossa lista, precisaremos de um parâmetro do tipo inteiro, que vai ser basicamente o número da questão atual que já utilizamos. E quando eu digo que já utilizamos, é porque aqui no nosso main temos aqui o nosso número da questão atual. Vamos vir aqui no nosso parâmetro então e definir int número questão atual. Na sequência, vamos dar um return, isso para devolver a questão que estamos consultando com base no número da questão atual, que é o parâmetro que receberemos. Podemos colocar então a nossa lista aqui, que vai ser banco de perguntas. E lembre-se que agora ela é privada, sinalizada pelo símbolo de underline. E um outro detalhe é que isso pode ser feito aqui nesse local, porque estamos dentro da classe. E dentro da classe eu posso acessar o conteúdo dessa propriedade. Entre os colchetes, aqui na frente, eu vou passar a minha variável local, que é número questão atual. E essa variável servirá como índice. E então podemos especificar qual propriedade queremos acessar, que aqui no nosso caso será a propriedade questão. Então vamos pôr um ponto questão. Um detalhe importante é que, como estamos aqui dando um return, temos que especificar o tipo de dado que será retornado, que aqui no nosso caso será o tipo string. E aqui dentro dos colchetes utilizamos número questão atual, porque isso servirá como nosso índice. E isso significa que quando o meu índice for igual a 0, eu buscarei pela primeira questão na minha lista. Caso o índice seja 1, virei aqui nessa outra questão. E esse será exatamente o processo. Agora podemos voltar no nosso main.dart e, em vez de tentar obter essa propriedade privada, banco de perguntas, podemos simplesmente pedir ao helper, vamos apagar aqui, que nos devolva a questão utilizando o método obter questão. E aqui dentro dos parênteses, iremos passar como parâmetro a nossa variável número da questão atual. Percebam que aqui ela ficou com um nome diferente, né? É porque lá dentro aqui vai ser usada internamente como parâmetro e aqui ela tem um outro nome. Então isso não tem problema. Vamos utilizar aqui o nome correto, que é número da questão atual. E o primeiro valor dessa variável, número da questão atual, como vocês podem ver, durante a execução será o 0. E o que acontece aqui é o seguinte: o nosso valor número da questão atual, que em uma primeira execução será igual a 0, ele é repassado para o método que criamos, que se chama obter questão. Ele é recebido nessa variável aqui, e então é feita a consulta no banco de perguntas por esse índice, que vai ser igual, em um primeiro momento, a 0. Então essa pergunta é selecionada e o return a devolve para quem solicitou. E como vocês podem notar, o que acabamos de fazer foi encapsular o nosso banco de perguntas, o qual não terá mais interferências por outras partes. Ou, se voltarmos para a nossa analogia, podemos dizer que não receberá comentários, críticas e etc. sobre seus serviços por parte de outros funcionários. Beleza, essa linha foi corrigida. E como desafio, eu queria que você tentasse resolver os outros problemas que ficaram aqui para baixo. Tente agora obter a resposta correta para a pergunta quando o usuário pressionar nos botões verdadeiro ou falso. Pause o vídeo e tente resolver. Beleza, eu espero que você tenha conseguido resolver esse desafio. A primeira coisa que faremos é ir até a classe helper e criar um novo método que retornará a resposta correta para a questão desejada. Vamos dar um Enter aqui. E o nome desse novo método será obter resposta correta. E assim como no outro método que criamos, temos que passar via parâmetro um valor de índice para consultarmos. Vou colocar então, pode ser o mesmo nome, inclusive. Vamos por aqui número questão atual.
E não tem problema ser o mesmo nome, porque isso será usado apenas localmente aqui dentro do método. Agora o que temos que fazer é dar um return. E o restante do procedimento será exatamente o mesmo. Podemos até, inclusive, copiar aqui o nosso banco de perguntas para cá. E o que teremos de alteração aqui é a propriedade, que não será essa, será a propriedade resposta da questão. Uma vez que vamos retornar dados, não se esqueça também do tipo de dado. Vamos conferir aqui qual foi o tipo e vejam que o tipo foi o bool. Então podemos vir aqui e colocar bool. Feito isso, estamos prontos para utilizar o método no nosso main.dart. E aqui vamos ajustar essa primeira linha para utilizar o método. Obter a resposta correta. Vejam que o Android Studio preencheu automaticamente aqui uma sugestão, número questão atual, mas lembrem-se que aqui no meu caso ficou com uma diferençazinha no nome, que é número da questão atual. Então eu vou copiar aqui em cima e esse será o nosso parâmetro. Vamos ver aqui se ainda temos algum erro. Beleza, temos aqui. E percebam que esse aqui é a mesma linha de código, basicamente, que vai solucionar esse problema. Então vamos copiar aqui. A única diferença é que esse é o outro botão, né? O botão de falso. Vamos colar, beleza. Agora, provavelmente, nosso app deve funcionar. Porém, não conseguiremos mais alterar essa propriedade diretamente, como fizemos na última aula. E vejam o quanto isso é importante. Vamos supor que, ao codificarmos, iremos errar e colocar que o nosso banco de perguntas é igual a null. E aqui vamos pôr aqui um underline também. Isso poderia ser um grande problema, mas vejam que não funciona, pois agora o encapsulamento está protegendo o nosso código e estamos um pouco mais seguros. Ao executar o app, vocês podem ver que está tudo funcionando perfeitamente. Temos as questões sendo exibidas e podemos respondê-las. Porém, ainda temos aquele pequeno erro ao atingir o limite das nossas questões, que são atualmente 13. Mas lembre-se que convertendo para a forma que as listas trabalham, são questões que vão da posição 0 até a 12ª. Então, como poderíamos resolver esse problema? Dentro da classe Helper, nós devemos ser capazes de verificar se o nosso banco de perguntas ainda tem mais questões para exibir. Se existirem questões, temos que devolvê-las. Caso contrário, devemos informar que não existem mais questões e proteger o app do erro. A primeira coisa a ser feita é remover esse número da questão atual do main.dart e levá-lo para a classe Helper, que é exatamente onde ele deveria estar, seguindo os conceitos que aprendemos até aqui. Podemos colá-lo aqui no topo, antes da nossa lista. E também vamos tornar essa propriedade privada. E assim, somente a classe Helper pode acessá-la diretamente. E dentro desses dois métodos que criamos, podemos agora remover esses parâmetros. E vocês já vão entender o porquê disso. Isso porque agora podemos diretamente utilizar a nossa variável. Então vamos copiá-la, vamos vir até aqui e vamos colá-la aqui também. E como essa variável controla em que pergunta estamos, teremos que criar também, dentro da nossa classe, um outro método chamado próxima pergunta. Vamos vir aqui, dar um Enter, vou usar um void, próxima pergunta, e assim nosso método está criado. E o que esse método fará é verificar se é seguro ir para a próxima pergunta. E para fazer isso, temos que verificar se o número da questão atual é menor que o nosso banco de perguntas. E podemos utilizar, para isso, a propriedade lang. Vamos fazer. Vou dar um Enter aqui, colocar o nosso if. Então, utilizamos número da questão atual menor que meu banco de perguntas, ponto lang. E lembre-se que a quantidade de perguntas que temos aqui atualmente é 13. E se essa nossa condição for verdadeira, se o número da questão atual for menor que o tamanho
da nossa lista, que é calculado pelo Lang, isso significa que é seguro ir para a próxima pergunta. Então, o que podemos fazer é incrementar o nosso número da questão atual com o uso do mais. E isso nos levará para a próxima pergunta. Voltando para o nosso main.dart, vamos descer aqui um pouquinho, beleza, aqui no setState. E ao invés de incrementar o número da questão atual aqui dentro do setState, temos que utilizar agora a nossa classe, fugiu aqui, helper, e então chamar o nosso método próxima questão, próxima pergunta. Lembre-se também que agora não precisaremos mais passar esse parâmetro aqui. E o mesmo vai acontecer nesse outro botão aqui. Vamos trocar aqui por helper, que é o nosso objeto, com base na classe helper, e próxima pergunta. Aqui viemos, podemos apagar esse detalhezinho aqui, esse parâmetro aqui. Aqui em cima também podemos remover esse parâmetro. E agora vamos executar nosso app novamente, utilizando o hot restart, para que o valor inicial das propriedades sejam reinicializados, se preciso. Teremos então aqui a primeira pergunta sendo exibida e vamos passar por todas as questões aqui até o final para ver o que vai acontecer. E vejam que o mesmo erro foi apresentado. Mas por que isso aconteceu? Vamos voltar na nossa classe helper e dar uma olhada. Vamos fazer o seguinte, bem aqui depois do nosso if, vamos adicionar um print. E aqui queremos ver o número da questão atual. E para fazermos uma verificação completa, vamos também imprimir o tamanho do nosso banco de perguntas. Vamos utilizar aqui o banco de perguntas.lang também. Vamos executar o app novamente com o hot restart. E vejam que a primeira vez que clicamos aqui, o valor inicial da nossa variável, que é o número da questão atual, é alterado de 0 para 1. E temos aqui o tamanho do nosso array, da nossa lista. Se clicarmos novamente aqui, temos mais uma vez a alteração. Uma outra vez aqui a outra alteração. Eu vou fazer esse procedimento clicando nos botões até chegar perto da questão em que o app está travando. Espere só um minutinho. Beleza. Voltei. E o que temos aqui agora é que o número da questão atual é igual a 12, que é a última posição do nosso array, da nossa lista. Entretanto, quando executarmos novamente o método próxima pergunta, o que acontecerá é que teremos que o número da questão atual é igual a 12. E o 12 ainda será menor que o tamanho da nossa lista, que é 13. E ao clicar no botão, a condição é verdadeira, então ela vai passar. E posteriormente, o nosso número da questão atual será incrementado para 13. E aí temos o nosso problema sendo apresentado. E isso é justamente porque aqui, como temos o 13 em uma próxima execução, na nossa lista de perguntas não temos essa posição, esse índice. O nosso último índice é o 12. E vocês devem estar se perguntando, como podemos resolver isso? Uma das formas mais simples de resolver esse problema é pegar o tamanho da nossa lista, que é 13, e subtrair 1. Assim, agora nunca passaremos o valor do último índice da lista, que é a posição 12. E vamos executar mais uma vez o nosso app com o hot restart e ver o que acontece. Beleza, temos a nossa primeira questão aqui e vamos avançar aqui rapidamente para ver se o erro vai ser exibido. E percebam que agora, quando chegamos na última questão, apertamos os botões e o erro não é exibido. A tela apenas fica parada na última pergunta. Maravilha! Nosso app agora possui um pouco mais de segurança, uma vez que fizemos todo o esquema de abstração e encapsulamento,
garantindo que cada parte do código trabalhe no que é realmente sua tarefa. E o nosso arquivo main agora simplesmente se preocupa em exibir os componentes na tela ou executar algo ao clicarmos nos botões disponíveis. Esse arquivo agora não precisa mais lidar com as regras do negócio ou com as funcionalidades do nosso app.